E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da NASCAR Autosport. Eu sou o Ney, apaixonado por carro. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aí, ativa a notificação e deixa um like. Nós estamos vendo esse Jetta sem porta. Eu tenho certeza que esse cara gosta demais desse carro, como você também gosta do seu carro. Mas tem uma pessoa aqui dentro que nós vamos conhecê-lo agora, que vai ser tão importante ou mais do que cuidar do carro. Vamos lá ver? Vamos falar com ele? Seu Bruno, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom? Esse é o Bruno, um cara, gente boa demais. Nós vamos dar uma volta na oficina e vamos bater um papo com ele. Segura aí! A gente já deu uma volta aqui com o Bruno, ele já conhece a oficina. A gente vai subir agora, vamos lá para a sala e nós vamos bater um papo e vocês vão saber quem é esse cara maravilhoso que participou da minha vida há pouco tempo também. Bora lá, Bruno? Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês devem estar curiosos de novo, né? Quem é esse cara que a gente passou, deu uma olhada na oficina de novo? O que será que está acontecendo? Quem que é você? Bom, eu sou o Bruno, eu sou um dos urologistas aí da equipe, né? Teve uma entrevista já com o Davi, eu faço parte da equipe. Eu sou urologista há 8 anos já. E novo? Não sou tão novo assim, mas pareço um pouco mais novo, estou conservado. O meu objetivo na vida, assim, como urologista, é estudar de forma mais aprofundada os cânceres urológicos. Então, o que eu gosto de fazer é operar câncer, é tratar paciente com câncer. Então, nós estamos no Novembro Azul, a conscientização de toda essa questão da saúde do homem. Então, você está falando para nós, Bruno, que existe outro tipo de câncer a não ser o de próstata? Sim. Nós urologistas cuidamos de todo o trato gênito-urinário. Então nós temos tumores, temos câncer, desde o rim, tá? O rim, o canal que drena a urina do rim até a bexiga. Temos o câncer de bexiga também. Câncer do testículo, temos câncer de pênis. Tem outros também que não são tão comuns aí, que acho que são um pouco mais raros, mas basicamente nós temos rim, bexiga, testículo e pênis, além do câncer de próstata, que é o mais prevalente no homem, né? Um dos mais prevalentes no mundo. Bruno, olha só que interessante. Então você está dizendo para nós, a gente pensando que quando a gente pensou em Novembro Azul, saúde do homem, nós pensamos que só tinha câncer da próstata. E aí você está falando que existem outros tipos de cânceres urológicos? Sim. Temos outros tipos de câncer que muitos são até mais agressivos e que têm uma mortalidade maior do que o câncer de próstata mesmo. O câncer de próstata, apesar de ele ser mais prevalente, a taxa de mortalidade não é tão alta quanto dos outros cânceres, que a gente vê do de rim, por exemplo, de bexiga. Aí os índices são maiores e as taxas de mortalidade são maiores, chega a ser o dobro ou às vezes o triplo da taxa de mortalidade do câncer de próstata, no geral, como um todo. Tá, então assim, agora a gente fala muito sobre câncer. Você consegue dar pra gente um cenário, ou dar uma ideia do que é essa questão dessa doença tão temida pelo ser humano? Tá, vamos lá. De forma geral, né, os cânceres de forma geral são doenças distintas, tá? Então, só que eles têm algumas características em comum que a gente agrupa e chama tudo de câncer, tá? Então isso é uma denominação genérica, tá? O que é o câncer, na verdade, de qualquer órgão? O câncer é uma multiplicação anormal de células do nosso corpo, tá? Então
o tempo inteiro as nossas células elas são programadas para viver durante um período. Então o tempo inteiro nós temos renovação dessas células. As células morrem quando elas já estão velhas e dão lugar para células mais novas, e o organismo faz isso o tempo inteiro. Tá? O que é o câncer? Qual que é a sementinha ali do câncer? É quando você tem uma replicação, ou seja, uma multiplicação de células, mas essas células têm algumas características. Por exemplo, elas têm maior dificuldade em morrer. Então essas células se multiplicam, mas não morrem. Tá? Elas não têm esse gatilho natural, esse gatilho fisiológico. Então elas começam a se multiplicar. A maioria tem uma taxa de multiplicação maior do que os tecidos normais. Tá? Então ela começa a crescer. E aí formam aquelas massas, né, aqueles tumores de órgãos sólidos. Pô, o pessoal fala, é uma lesão do tamanho de uma laranja, do tamanho de um limão. É uma multiplicação de células, tá? Geralmente são células que não são tão parecidas com o órgão, mas como ela deriva de um órgão específico, ela ainda tem algumas características. E uma outra característica do câncer é que essas células, né, essa massa, algumas células podem se desprender dessa massa de células, atingir a corrente sanguínea ou corrente linfática, tá? E aí a partir do momento que ela está na corrente sanguínea, ela pode se espalhar para outros órgãos, onde ela começa a crescer e aí que o tumor se espalha. Né? Então isso é mais ou menos o conceito de câncer de forma simplificada. Então é uma multiplicação, você tem a produção sem a morte dessas células e ela tem a capacidade de espalhar para outros órgãos. Uau. E aí a gente pode ter em praticamente todos os tecidos do corpo, aí, né? Osso, cérebro, enfim. Maravilha! Bom, a gente conseguiu ter aqui uma noção do que é câncer. Sabemos desses outros 4 que você está dizendo que eles podem ser mais letais do que o da próstata. E você quer falar alguma coisa sobre eles? Vamos lá, vamos falar dos principais, tá? Então, basicamente a gente tem 4 tipos, tirando o câncer de próstata, a gente tem 4 tipos principais de cânceres urológicos, tá? A gente tem o câncer de bexiga, temos o câncer de rim, temos o câncer de testículo e o câncer de pênis, tá? Eu vou abrir um negócio aqui, eu vou abrir um parênteses. Do testículo a gente sabe porque aquele nenê Hilário, que ele era jogador da NBA, ele teve esse tipo de câncer, ele recuperou graças a Deus e tal. Mas o de pênis, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. O câncer de pênis, nos grandes centros, né, onde você tem maior acesso à informação, onde você tem maiores condições sanitárias e até um nível socioeconômico maior, as taxas são menores. Onde você tem menos acesso à saúde, onde você tem condições higiênicas mais precárias, essa taxa é maior. Aqui no Brasil, nós temos uma incidência maior no Nordeste, principalmente, tá? Onde a gente tem mais desigualdades sociais, enfim. O tumor de pênis, ele é um tumor que acomete geralmente pessoas de mais idade, tá? Geralmente a partir dos 60 anos, tá? E ele decorre... Geralmente ele começa com uma lesão, ou uma feridinha, uma úlcera, ou uma verruguinha, que se não for tratada ela vai crescer e às vezes pode chegar até a autoamputação do pênis. O pênis pode cair sozinho por conta da lesão. Tá? A gente tem como fatores de risco uma coisa interessante, porque parece que é um problema endêmico também, né? A disseminação e o contágio pelo HPV, que é aquele vírus que o pessoal chama de crista de galo, que dá aquelas lesões, aquelas verrugas no pênis. O HPV, ele é um cofator, né? Ele ajuda no desenvolvimento do câncer tanto de pênis quanto do colo do útero na mulher. 90% mais ou menos, 80-90% dos cânceres de colo de útero na mulher são relacionados ao HPV. E um detalhe interessante, a gente ouve muito falar do exame de Papa Nicolau. Sim. Né? O exame de Papa Nicolau nada mais é do que um exame onde a gente analisa as células do colo do útero e a gente vê as alterações celulares que são causadas pelo HPV. A gente não vê o vírus diretamente, sim as alterações que ele causa na célula. Perfeito. Tá? Então tem o HPV como um fator de risco importante. Legal. Olha só, a gente pensando que era só as meninas, por isso que tem essa vacinação, o governo fez todo esse plano de vacinação em massa para as meninas até 12, 13 anos, né?
Era mais menina, eu escutava mais menina, eu não sabia que era para Sim, os meninos podem se vacinar também, tá? O HPV ele tem vários subtipos, tá? Então vários subtipos de vírus, alguns geralmente não costumam dar câncer, tá? Não tem tanto esse potencial, e a gente tem alguns que tem esse potencial, que é o que tem a cobertura da vacina. Então as pessoas que são vacinadas têm essa cobertura aí, a taxa diminui bastante. Um outro fator importante do câncer de pênis é a falta de higiene. Tá? Então, tem isso, a falta de higiene. Então a higiene, porque o que acontece? Quando você tem a falta de higiene, isso pode levar a um processo inflamatório crônico no pênis, e aí, a partir daí, você tem o desenvolvimento das lesões do câncer. Uau! Bruno, então nós falamos do pênis e olha, curiosidades aí, hein? Sim. E eu vou dizer para vocês, ele mostrou uma foto aqui para nós, o negócio é feio. Você vai falar também do testículo, que a gente também mencionou, que você havia mencionado. Sim, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de testículo. Ele é relativamente frequente em meninos, tá? Então a faixa etária, geralmente meninos aí até os 30 e poucos anos. Então é um tumor que dá em jovens, tá? Mas apesar de dar em jovem, e às vezes o diagnóstico até ser um pouquinho tardio, né, a gente pega uma doença um pouco mais avançada, a taxa de cura ela é alta, tá? Chega até 90% mais ou menos de cura, tá? Às vezes vai para quimioterapia, né? Às vezes o tratamento a gente tem que tirar o testículo, tá? Então a gente remove esse testículo vai para análise, tá? Faz uma análise histológica, o patologista vê nas lâminas. E se a doença se espalhou, ou dependendo das características dessa lesão, o paciente faz uma quimioterapia. A taxa de cura é muito boa com a quimioterapia, tá? A gente tem poucos casos, felizmente, né, que são refratários à quimioterapia. Boa parte a gente consegue um controle ótimo da doença. Tá, né? Então, uma coisa interessante que os ginecologistas orientam para as mulheres para fazer aquele autoexame da mama, né? Pô, se encontrar algum nódulozinho, procura o seu médico, né? Pô, faça uma avaliação. A mesma coisa vale para o homem, né? Então, pô, não custa nada, você está no banho, palpa os testículos, né? Os testículos é fácil palpar, né? Tá. Palpando, com a prática, você acaba tendo familiaridade com o seu testículo, então é mais fácil você detectar algum nódulo, um crescimento, alguma coisa anormal. Surgindo essa alteração, procura um urologista, procura um médico aí para fazer uma avaliação. Olha que tá? legal. Por quê? O câncer, né, esse tipo de câncer a gente não tem prevenção, mas o diagnóstico precoce ele é fundamental para a nossa taxa de sucesso. E o Bruno está dizendo uma coisa aqui que ela é muito importante. Porque normalmente na saúde do homem passa muito pelo diagnóstico, né? O que você está falando assim, os tipos de câncer, tem coisa que não dá para você evitar. Mas quanto antes você souber, sim, melhor. A taxa de cura é maior, isso para qualquer tipo de câncer. Sim. Né? A taxa de cura é bem maior aí. Então é importante, é uma coisa fácil de fazer, né? Pô, você examina os seus próprios testículos, qualquer alteração, procura um médico, procura um especialista e faça uma avaliação. Bruno, então vimos testículo, pênis, e aí nós vamos falar um pouquinho do rim? Vamos falar um pouquinho sobre o câncer de rim. O câncer de rim, né, esse é um pouco mais difícil de detectar, por quê? Geralmente hoje em dia ele não dá tanto sintoma, né? Então como que hoje em dia a gente costuma fazer o diagnóstico, né? Claro que tem aqueles tumores enormes que chegam já com sintoma, o paciente urina sangue às vezes, o paciente tem dor forte, ou até sintomas decorrentes das metástases, que é quando o tumor espalha. Então às vezes o paciente pode ter tosse com sangue no catarro, né, com metástases no pulmão, ou pode ter inchaço nas pernas, por exemplo uma trombose, tá? Isso pode ser decorrente do câncer de rim. Tá? Mas geralmente são estágios mais avançados. Hoje em dia, como a gente tem uma facilidade muito grande para ter acesso a exames de imagem, principalmente ultrassom, tá, né? Então a gente começou a detectar esse tipo de câncer de forma muito mais precoce. Tá? Então, por exemplo, o sujeito tem uma dor de estômago, uma queixa de um desconforto no andar superior do abdômen, faz um ultrassom e aí o ultrassom detecta um nódulo, por exemplo, uma massa renal ou um cisto renal complexo, tá?
Então, a partir daí, a gente faz toda a avaliação, todo o estadiamento e prepara para fazer a cirurgia, se for o caso. Okay. É um tumor que geralmente o diagnóstico ele é pós-operatório. Então, a gente tem uma lesão, uma massa ou um tumor suspeito, o próximo passo é retirar esse tumor. A gente pode retirar tanto o rim todo, tá? Dependendo da localização e do tamanho dessa lesão, tá? Ou a gente tira só um pedacinho desse rim. Tá? Hoje em dia a gente tem tanto técnica aberta, convencional, que você faz com corte, tem por laparoscopia, tem por robótica também, a gente faz tumores cada vez mais complexos, né, preservando o rim, né, porque quando a gente cura esse paciente, é importante ele ter, né, claro que ele vive com um rim só, mas se ele tiver metade do outro rim, ou se ele tiver um pouco do outro rim, isso já vai ajudar e diminuir a chance dele ter outros problemas no futuro, né? Porque a gente não morre só de câncer. Na verdade. Né? Hipertensão arterial, a gente tem outros fatores aí que podem acrescentar uma morbidade para esse paciente num longo prazo. Tá. E aí a gente vai encerrar com o câncer de bexiga. De bexiga. O câncer de bexiga, a gente deixou ele por último aí. Tirando o câncer de próstata, o de bexiga ele é o mais comum. Tá? E não chega a ser tão agressivo quanto o câncer de rim. Tá? O câncer de rim, ele é agressivo, ele tem uma taxa de mortalidade aí que beira aí os 40%. Nossa, tá? Muito alto. É alta mesmo, é um tumor agressivo. O câncer de bexiga ele é mais frequente, mas por outro lado, ele é um tumor que costuma dar mais sintoma. Tá? Qual que é o sintoma que o câncer de bexiga dá? Sangramento na urina. Tá? Então, sangramento na urina é o principal sintoma. Geralmente, esse sangramento ele é intermitente, ou seja, sangra um pouquinho, 1, 2, 3 dias, melhora espontaneamente. Tá? Às vezes, a pessoa vai para o pronto-socorro, vai para uma unidade de saúde, isso pode ser confundido com infecção urinária, porque pode dar sintomas semelhantes. Tá? Então, o cara tomou um antibiótico, melhorou. Às vezes não é que ele melhorou com antibiótico. Às vezes ele ia melhorar de qualquer forma e ele acha que, eu tive, 2, 3 infecções urinárias, né? Mas, não está melhorando, está sangrando muito. Faz um ultrassom, faz um exame de imagem e a gente consegue detectar. Tá? Uma coisa interessante, um detalhe importante que a gente não falou, é que tanto o câncer de rim quanto o câncer de bexiga tem como importante fator de risco o tabagismo. Tá? Ou seja, os fumantes têm uma chance maior de desenvolver tanto o câncer de rim quanto o câncer de bexiga. Tá? E a carga tabágica é diretamente proporcional à chance dele desenvolver a doença. Tá? Quanto mais a pessoa fumou durante a vida, maior a chance de ela desenvolver essa doença. Eu queria até te falar o que você está mencionando aí. Tem 5 semanas a cirurgia que a gente acabou fazendo. O Dr. Bruno participou da nossa cirurgia também, né? Ele era um dos comandantes lá do robô. E eu digo para você que a gente estava fazendo atividade física, tinha uma boa alimentação e a recuperação foi muito, muito, muito boa. Já voltei a retomar novamente a atividade física. Ótimo. E isso é muito, muito importante realmente. Então, Bruno, eu queria agradecer também por tudo que vocês fizeram por mim. E eu queria deixar aqui a oportunidade para você deixar a última mensagem pessoal, deixar uma mensagem aqui para essa turma toda que está aqui com a gente. Tá? Acho que a principal mensagem, né, se a gente resumir em uma palavra, é prevenção. Né? Dentro dessa palavra a gente tem cuidados com a saúde, alimentação, atividade física, cuidar do sono e se vocês notarem algo diferente, alguma coisa estranha, não demorem para procurar um especialista. Consultem um especialista. É melhor você consultar um especialista e não ser nada demais do que deixar passar um problema e o problema se agravar e aí às vezes o diagnóstico pode ser tardio, a taxa de sucesso do tratamento pode ser menor. Então é melhor prevenir do que remediar. Né? Então acho que essa é a mensagem aí para todo mundo. Nós temos um slogan aqui da NASCAR que a gente fala assim: pessoal, vem com a gente. A gente pode falar para esses caras, vem com a gente? Vamos lá, 1, 2, 3, vem com a gente!